Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou compartilhar com vocês uma madrugada produtiva de estudos durante as férias. Lembrando que não estou recomendando ninguém a estudar durante a madrugada, essa é apenas uma forma que eu encontrei de lidar com a insônia, a ansiedade e ainda assim revisar os conteúdos de forma tranquila. Para mim, estudar de madrugada só funciona se o ambiente estiver tranquilo, organizado. Por isso, sempre coloco uma musiquinha de fundo, de preferência um lo-fi, e sempre opto por estar bem confortável. Então com um pijama, com uma roupa fresquinha, porque afinal de contas, muito provavelmente, depois da sessão de estudo, você vai dormir, não é? Geralmente eu escrevo em um post-it o que eu tenho que estudar, mas quando a minha sessão de estudos ocorre de madrugada, eu prefiro deixar na minha mente o que eu preciso fazer e ir levando conforme eu tenho disposição, já que de madrugada a gente realmente não tá com aquela energia tão grande assim, então é preferível que, entre aspas, seja um pouco mais light. Bom, e por que eu prefiro ficar estudando a mexer no celular ou assistir série quando eu tô com insônia? O estudo exige muita energia do cérebro, muita concentração, então chega uma hora que a gente precisa descansar, mesmo que seja uma sessão mais leve. Já outras atividades, como mexer no celular, que não exigem tanto do nosso raciocínio, não gastam tanta energia e, além disso, a gente se interessa por aquilo que a gente está vendo e, juntando esses dois fatores, fazem com que a gente cada vez fique mais acordado. Além disso, o estudo também libera os hormônios do prazer e da felicidade, como a serotonina e a dopamina. Só que não é da mesma forma com que o celular libera. Então a gente tem que aprender a esperar esse tempo de liberação desses hormônios por meio do estudo. E aí, olha que legal, vamos dormir felizes. Comecei a madrugada corrigindo exercícios de um conteúdo que eu precisava reforçar. Essa etapa pra mim é essencial para eu conseguir ver o que eu tô errando e aprender com meus erros. Corrigir os erros é uma das etapas mais importantes do estudo. Primeiro, eu preciso saber o motivo dessa minha falha. Assim, eu consigo identificar as lacunas do meu conhecimento e trabalhar diretamente nelas, sem perder tempo com o que eu já tenho concretizado. Além disso, refazer a questão com o entendimento correto me permite fixar o conteúdo de verdade na minha cabeça. Não é só decorar a resposta certa, é entender o conceito por trás. Quando você corrige uma questão, você treina o seu cérebro para não repetir aquele mesmo erro. E isso é muito importante em provas e vestibulares. E vamos aproveitar que a aluna deu uma pausa na soneca dela para comer, para fazer um intervalinho nosso também. Mas falando sério agora, não esqueçam de fazer suas pausas. É uma forma de dar um respiro para o cérebro e evitar a exaustão mental. Mesmo quando estamos super focados, é muito importante fazer esses intervalos, pois pode parecer super produtivo estudar sem parar, mas na verdade a nossa mente precisa desses respiros para conseguir consolidar o conteúdo que a gente está aprendendo. Então depois disso eu fiz mais uma lista de exercícios e eu tive uma questão que eu errei, então primeiro eu assisti uma videoaula explicando essa questão, para depois eu explicar para mim mesma no meu caderno por que eu errei e afins. E não esqueçam de se hidratar durante a sessão de estudos, afinal nosso cérebro funciona melhor com a hidratação constante. Cada pessoa tem o seu jeito único de aprender, e descobrir como você absorve melhor o conteúdo é um processo muito pessoal. Pode ser que você aprenda melhor anotando tudo enquanto assiste a uma correção, ou talvez você prefira assistir com calma e depois explicar para si mesmo o conteúdo. Tem gente que até gosta de desenhar mapas mentais ou esquemas enquanto ouve o assunto, porque isso ajuda a visualizar melhor as ideias. O importante é testar diferentes métodos e perceber o que realmente funciona para você. Não existe um único jeito ou um jeito certo de estudar. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra, e tá tudo bem. O estudo é uma jornada de autoconhecimento também. Então vai experimentando, tenha paciência e lembre-se, o mais importante é respeitar o seu ritmo e encontrar aquilo que faz o conteúdo realmente fixar na sua mente. Continuar estudando nas férias pode parecer algo pesado, chato, mas é algo que ajuda muito, principalmente nas matérias em que temos mais dificuldades, no meu caso, Química e Física. Usar esse tempo para revisar os conteúdos mais complicados ou corrigir algumas lacunas podem fazer toda a diferença quando as aulas voltarem e os exames começarem. Mas é importante lembrar que estudar nas férias não é a mesma coisa que manter o ritmo intenso de estudos do ano letivo. A gente precisa saber diferenciar as coisas. As férias são um momento de descanso, de recuperar as energias, de fazer o que a gente gosta. Inclusive, quando estudamos por conta própria, parece até mais divertido, porque não tem aquela pressão de prazos ou provas, não tem ninguém mandando a gente fazer as coisas, dá pra ir no seu tempo, escolher as matérias ou métodos que você gosta e perceber que aprender pode ser muito leve. O segredo é encontrar um equilíbrio, estudar com leveza, sem pressão, respeitando o seu tempo e deixando espaço para o descanso, porque no final das contas, descansar também faz parte do processo de aprender. E ali eu comecei a fazer os exercícios de fixação.
os exercícios de fixação são extremamente importantes também para a gente testar o que a gente realmente aprendeu. Muitas vezes, só assistir uma aula ou ler a teoria pode dar a sensação de que aprendemos, mas é só quando resolvemos testar nos exercícios que percebemos as dificuldades e os pontos que ainda precisamos melhorar. Além disso, fazer exercícios ajuda a consolidar o que estudamos, porque transforma a teoria em prática. É como treinar um músculo. Quanto mais praticamos, mais fortes ficamos na compreensão daquele assunto. Não precisa ser algo cansativo. Alguns exercícios curtos, mas feitos com foco e dedicação, já fazem muita diferença. Então, sempre que puder, reserve um tempinho para os exercícios de fixação. Eles são essenciais para evitar aquela sensação de saber pela metade e principalmente para te dar confiança na hora de aplicar o conhecimento em uma prova ou em uma situação real. Às vezes, a noite pode ser um momento em que a ansiedade aparece com mais força. A gente deita para descansar, mas a mente parece não parar, pensando em tudo ao mesmo tempo. Nesses momentos, estudar acaba se tornando uma forma de acalmar a mente. Parece estranha, mas focar em algo produtivo, como revisar um conteúdo ou resolver alguns exercícios, me ajuda a direcionar a energia para uma atividade em que eu possa tomar o controle. E às vezes, o que mais precisamos em um momento turbulento como os de ansiedade é nos sentir no comando. Além de ocupar a mente, estudar à noite me dá uma sensação de que aproveitei o tempo de uma maneira leve e útil. Não é sobre me cobrar, mas sobre transformar um momento de inquietação em algo que me deixa mais tranquila. E quando fecho meu caderno, sinto que posso descansar melhor, porque sei que fiz algo por mim, pelo meu futuro, sem me perder nos meus pensamentos. Mas é sempre importante lembrar, saber a hora de parar e descansar também é imprescindível para esses momentos. Bom, eu comecei essa sessão de estudos lá pela 00:50, 1h da manhã, e terminei agora, 2h30 da manhã.